Bora lá, fiel, acompanhar um jogo aberto aqui porque o Ronaldo Giovanelli atualizou as últimas informações do Corinthians porque o clima explodiu lá no CT do Timão. As torcidas organizadas vieram direto do Maracanã e já pararam lá no CT para cobrar os jogadores. E na sua opinião, é o fim da linha para Dorival Júnior? Não dá mais para ele ficar no comando do Timão? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Bora acompanhar toda essa repercussão, apesar dos pesares, curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal, bora lá, fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Fluminense deitou no Corinthians. Verdade. Será? Vou contar a Fluminense 3-1, uma história bem contada pelo lado do Fluminense, que ainda poupou, poderia ter sido mais, né? Teve um jogador expulso do lado do corintiano, Dorival também no estilo Tite pra baixo, o Corinthians há 8 jogos sem vencer e o Fluminense é o vice-líder. Tomou um vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. Depois da parada pra data FIFA, finalmente o Campeonato Brasileiro está de volta. No Maracanã, o Fluminense venceu o Corinthians por 3-1 pela 9ª rodada da competição nacional. Os comandados por Luiz Ubeldia dominaram o primeiro tempo do duelo, enquanto o time paulista teve apenas uma grande chance logo no início com Alan. Depois disso, só deu flu. Já aos 19, Bidon perdeu a bola e Kevin Serna partiu em velocidade. O atacante passou por Gabriel Paulista, rolou para John Kennedy, que driblou o Cauê e colocou a bola no fundo da rede. 1-0. O Flu seguiu no ataque e fez o segundo nos acréscimos da etapa inicial. Serna recebeu de John Kennedy e mandou na trave. No rebote, Hércules ampliou. O Fluminense voltou para o segundo tempo com a vantagem no placar, mas logo depois também ganhou a vantagem numérica em campo. Logo no início, os jogadores se envolveram em uma confusão após uma falta em Lúcio Acosta. Ainda durante a briga, Alan fez um gesto obsceno em direção a Lúcio Acosta. O juiz foi chamado pelo VAR e expulsou o atleta do Timão. Com 1 a mais, o time carioca criou algumas chances para fazer o terceiro. Só neste lance, Cauê salvou o Corinthians 2 vezes. Primeiro no chute de John Kennedy. Depois, Samuel Xavier exigiu outra grande defesa do goleiro. Mas não teve jeito. O terceiro gol saiu. Castillo tabelou com Martinelli, bateu na saída de Cauê e marcou. É importante ter opções. Bom, hoje converteu o John, converteu o Castilho. Acreditamos que o melhor, Germán, voltou. E de pouco em pouco, com mais treinamentos, todos podem ter os seus minutos. O Corinthians só reagiu no fim e diminuiu o placar com o André. O gol ainda foi revisado pelo VAR e confirmado posteriormente pela arbitragem. Já o Corinthians ocupa a 11ª colocação com 10 pontos. O Timão tem o Internacional pela frente no domingo, na Neoquímica Arena. Realmente o jogo do Curitiba foi muito abaixo, não comparado com hoje. Hoje foi um pouco diferente. Nós até tínhamos uma ideia bem definida a respeito do que precisaríamos fazer, mas a nossa execução foi muito abaixo daquilo que foi preparado. Entendo, como falo, entendo que tem que ter uma cobrança grande porque o time onde a gente está jogando e a camisa que estamos representando é muito grande. Então, da parte nossa, sabemos, como falo, a responsabilidade que a gente carrega, os corações que a gente carrega, as emoções que a gente representa em campo. Então agora é momento de trabalhar mais ainda e de o domingo dar uma resposta, né? Ronaldão, para começo de conversa, o Fluminense arrebentou no jogo. O que é? Tomou um vareio do Fluminense. O Fluminense deitou no Corinthians. Quem disse isso? Quem disse isso, Ronaldão? Maldita produção. O que tá nas redes nem sempre fica nas redes. É muita coisa IA, né, menina? Na rede, muita coisa IA. A gente tem que tomar cuidado. E teve inteligência artificial do Fluminense ontem, né? E baita inteligência, viu? Baita inteligência. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou ser o mais correto e tentar ser profissional nesse exato momento. Vai. Nós já vimos uma história parecida no Cruzeiro com o Tite. E a forma de lidar também. Muitas vezes, esse choque que tem que ser dado no vestiário, num time que precisa reagir, porque a torcida já está pedindo garra,
A torcida está pedindo já uma entrega diferenciada, porque o momento exige. Eu diria que o Dorival está perdendo a mão. E quando se perde a mão, quando se perde aquela vontade e aquela ênfase para você dar no vestiário, geralmente cai. E o time não consegue responder. O time do Corinthians não consegue responder com fulano, com ciclano, com Beltrano. E isso já passa pelo treinador, porque ficou praticamente que 9 dias fazendo treinamento e não teve uma jogada ensaiada, não teve uma triangulação no time do Corinthians. Ninguém se apresentou. Era cada um para si, Deus para todos. Ainda bem que o Cauê estava numa noite inspirada também, porque seria um vexame maior até. Então eu não quero colocar a culpa só no Dorival. Não quero colocar a culpa só nele, porque dentro de campo, esse Alan não tem condições de vestir a camisa do Corinthians e não tem a cabeça para ser um profissional e saber onde ele está. Ele está no Maracanã. Alan, sei lá. Ele jogava direto aí quando estava no Flamengo. Você está no Maracanã jogando com uma camisa pesada, você faz um gesto obsceno. Espero que você pegue pelo menos uns 50 jogos. Ele já pediu desculpas, claro que isso não soluciona tudo, mas pediu desculpas, já se manifestou em rede social. E agora, então, mas olha, ele não deveria, na minha opinião, antes disso, ele poderia ter sido expulso pelo que ele fez no Lúcio Acosta. Agressão, ele, o juiz, fez de conta. E ainda deu cartão amarelo pros dois. Isso, porque que critério é esse? Não, porque ele segura, o menino só segura e o outro tá batendo. Expulsão na hora. Agora então, eu não quero só colocar essa carga toda em cima do Dorival, mas o momento exige uma leitura. E eu tenho certeza que o Marcelo Paz já tem essa leitura, né, do que pode ser. Agora, tudo pode acontecer no domingo. Esse time do Corinthians não está conseguindo render mais com o Dorival. Não consegue render. Muito pouco que está rendendo. E a torcida está cobrando o quê? Garra. Então o Dorival vai ter que se reinventar, Dorival. Eu acho que você tem competência para isso. Eu acho que você tem competência para ter um time. E esse protesto diz muito o que a torcida quer de você. O empenho que você quer desse time. Porque você já apanhou em casa do Curitiba, tomou 3. E ontem você só tomou 3 do Fluminense. Ficou barato. Então uma resposta tem que ser dada. De que forma? Mostrando uma equipe que ela tenha uma força de competir. Porque o Corinthians está perdendo sem competir, irmão. Não tem aquela garra, não tem aquela disposição. Jogadores dando de letrinha, 2-0, de letrinha. E o zagueiro, o Gabriel, você toca a bola pra ele devolve, sabe o quê, Edu? Oi. Desculpa. O zagueiro que recebe a bola tem que devolver a bola. Então, não coloco a culpa só no Dorival, mas um choque térmico tem que ser dado nesse time dentro do vestiário. Voltamos à programação normal. É isso. Corinthians mal, o São Paulo mal e o Palmeiras. Espero que domingo nós tenhamos essa resposta dos jogadores desse time. Em menos de 5 eu não comemoro. Só que tem outro técnico que já está na Berlinda. 8 jogos sem vencer. Começou o ano maravilhosamente bem para o Corinthians, com a Supercopa do Brasil, título, e depois o Timão não vence desde o dia 19 de fevereiro, na segunda rodada da Série A, lá na casa do Atlético Paranaense. William Tales, então, quando a gente sabe, acontece uma coisa como essa, um momento delicado, chato, sem resultados, a torcida organizada aparece no Corinthians. Isso teve lugar hoje. Conta pra gente o que aconteceu, quais foram os detalhes, se teve conversa, a pressão de sempre, né, William? Pra você, boa tarde. Exatamente, Renata, muito boa tarde para você, boa tarde bancada, boa tarde a todos que acompanham o Jogo Aberto. A pressão sobre o trabalho do técnico Dorival Júnior só aumenta. Nesse momento, pelo menos 4 líderes das torcidas organizadas do Corinthians estão presentes aqui no CT Joaquim Grava, esperando para conversar com o elenco, com membros da direção. Esse que é o segundo encontro de torcedores com o elenco em menos de um mês. No dia 13 de março, a gente já teve um encontro como esse depois da derrota do Corinthians em casa para o Coritiba por 2-0. Naquela ocasião, com mais torcedores, 15 deles marcaram presença aqui no CT. A assessoria hoje não passou ainda nenhuma informação sobre o encontro que está acontecendo nesse momento, mas confirmou que se trata de uma manifestação pacífica, sem invasão por parte dos torcedores. Mas é claro que existe uma pressão grande em torno do trabalho do técnico Dorival Júnior. Como você bem disse, já são 8 jogos sem vencer nenhuma partida, mas 3 fatores
ainda pesam muito para que a direção relute quanto a uma possível demissão. Primeiro, o trabalho feito ao longo da data FIFA, que internamente foi visto como positivo. Foi uma boa semana de trabalho, uma boa semana de treinos, e a expectativa era de um resultado melhor contra o Fluminense, pelo menos uma performance melhor, que não veio, né? A derrota por 3-1 ficou muito abaixo do esperado. Além disso, faltam opções no mercado, né? Um momento de escassez, poucos técnicos disponíveis para uma contratação imediata, e também a questão financeira, porque o técnico Dorival Júnior tem em contrato previsto uma multa rescisória de 3 contratos, e o Corinthians, em uma situação financeira delicada, é claro que tem que olhar isso com o dobro de atenção. Mas se a gente for conferir no retrospecto dos últimos 5 técnicos, os últimos 5 técnicos demitidos nas últimas 8 partidas que fizeram, nenhum deles tinha um retrospecto tão ruim quanto o do Dorival, que não venceu nenhum desses jogos e apenas 20% dos pontos conquistados. Vamos ver um pouquinho mais de informações sobre esse mau momento do Corinthians e do técnico Dorival Júnior. Quem esperava um Corinthians diferente na volta dessa data FIFA, com certeza se frustrou. Foram 9 dias livres para treinamentos, mas o resultado dessa preparação não apareceu no Maracanã. 3-1 para o Fluminense. Nos 2 momentos que nós paramos para treinamentos, tanto o anterior quanto agora, eu achei que nós encontraríamos realmente um caminho um pouco diferente. Não foi isso que aconteceu. Com essa nova derrota, já são 8 jogos seguidos sem vencer. Pro Corinthians, algo que não acontecia desde maio de 2023. E para Dorival, algo inédito na carreira. É a primeira vez. É a primeira vez, é uma situação nova. Só se reverte uma situação como essa com trabalho, com entrega, com repetição, e fazer os jogadores acreditarem novamente que nós possamos encontrar um caminho. A última vitória alvinegra foi há quase 2 meses. 1-0 sobre o Atlético Paranaense fora de casa. E dali pra frente, só pra trás. Primeiro veio uma classificação suada no Paulistão contra a Portuguesa, nos pênaltis. Depois, empate com o Cruzeiro e eliminação no estadual contra o Novo Horizontino. E para se recuperar desse baque, o Timão teve 10 dias livres no calendário, mas voltou da pausa perdendo pro Coritiba na Arena. E aí foram mais 3 empates seguidos contra Santos, Chapecoense e Flamengo, antes da derrota de ontem para o Fluminense. Domingo, o Corinthians encara o Internacional em casa e pode entrar em campo ainda mais pressionado, a depender dos resultados de hoje, que encerram a 9ª rodada do Brasileirão. No pior dos cenários, com vitórias de Santos, Chape e Bragantino, o Timão pode cair do 11º para o 14º lugar, ficando a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E vejo a equipe ainda com possibilidade de uma recuperação. Nós vamos continuar trabalhando, não temos outro caminho, entregando todo o possível para que a gente possa recuperar esse brilho colocado por você, que realmente é o que move e sustenta as nossas equipes. A grande culpa não é do Dorival, é do próprio Corinthians, como clube, como instituição. Ninguém fala aqui, o Stabile tá sumidinho. O Stabile, vamos por aqui. O Ronaldo Giovanelli, ele só fala assim, Marcelo Paz. Marcelo Paz. É o presidente? Romeu Tuma Eu Júnior. acredito no trabalho desse profissional, não. que é um grande você Marcelo Paz, gosta de acreditar, não, senhor. Da mesma forma que você acreditou no trabalho do Augusto Melo, do Duílio, do Andrés. Desculpa, enquanto não mudar o conselho, o Corinthians vai ser esse catado, administrativamente falando. Mas não dá pra comparar o Marcelo com esses caras aí. Eu não citei o Marcelo Paz. Eu não citei o Marcelo Paz. E ele chegou agora. Gente, posso falar? O Marcelo Paz apita pouco no Corinthians. Pouca gente fala isso. E nós temos exemplos a serem ditos Você aqui. acredita até ver o trabalho do cara. O quê? Eu não dou... A polícia não prende o cara antes de roubar. Mas não tô falando que o Stabile tá roubando. Você não vem com conversa fiada aqui, não é conversa fiada, não. Você acreditou no trabalho de todos os caras que pegaram nada. Eles arrebentaram o clube. Agora você não vem aqui falar besteira e colocar meu nome nessa boca. Nessa boca cheia de salmão aí. Você vai para o inferno, rapaz. Eu já falei que eu não tô bom no começo do programa e você fica citando meu nome. Você vai para o inferno. O Duílio, vem falando do Duílio aqui do André, vai pro inferno você e eles. Eles estavam lá, arrebentaram o clube, eu sou contra. Vocês apoiaram o trabalho dele
Eles deixaram o Corinthians no inferno administrativo. É, mas é isso! Você apoiou o Bolsonaro! Você apoiou o Lula! Aí só dá pau nos caras que erram, velho! Perdeu a linha, perdeu a linha. Dá um carretel que ele perdeu a linha. Não dos dois, você votou! Olha lá o que tá acontecendo. O que tá acontecendo agora? É a saída. É a saída lá no CT. Chega o taco! Ó, foram lá, conversaram com o Dorival, com os jogadores, com o presidente, com o Marcelo Paz, com todo mundo. Ó lá, ó, tá aí. Torcida organizada, cobrando, pedindo um empenho, justamente antes do Inter, né? Só isso. Olha, o Corinthians não vence desde o dia 19 de fevereiro, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo que também foi adiado. Depois disso, empatou com a Portuguesa, passou nos pênaltis, mas empatou o jogo. E empatou com o Cruzeiro, mal das pernas o Cruzeiro. Perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Depois, em casa, Coritiba 2-0 no Corinthians. Empate com o Santos, clássico. Empate com a Chape fora. Empate em casa com o Flamengo e derrota acachapante 3-1 para o Fluminense. Mas ganhou a Supercopa. Como é que é? Ganhou a Copa do Brasil. E não ganhou? Ganhou. Vocês ganharam o quê? Vocês ganharam o quê? Vocês ganharam um treinador novo aí. Quem foi o último campeão? Não, ele tá deprimido com o Crespo ainda. Tá viúvo do Crespo. Tá deprimido com o Crespo. Ah, eu era líder com o Crespo. Eu era líder com o Crespo. Vou falar do Corinthians. Vai te lascar. Chico Garcia, em todo esse panorama apresentado no nosso telão, qual é o percentual de culpa de Dorival Júnior? É grande, mas assim, eu tendo a ser benevolente com o Dorival. Mas isso é o que eu penso, não o que os fatos indicam. Os fatos indicam que há uma pressão muito grande e, inevitavelmente, o Dorival não vai ter vida longa se ele continuar sem ganhar. Ele mesmo disse que nunca na carreira dele ficou 8 jogos sem ganhar. Então, não é desculpa, porque o treinador... Eu sei, mas o treinador, ele precisa encontrar soluções. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é a culpa? O que é culpa? Ele tá trabalhando escalar errado? o Charles. Obrigado. Time misto. Obrigado, deixa o Luiz colocar sozinho lá na frente. Quer mais? Eu vou colocar minha mãe lá, doutor. O senhor é corintiano, o senhor sabe que ele tá sofrendo, pô. Que isso, Não, desculpa, doutor. Vocês devem ter visto o primeiro gol do Fluminense, que, ok, uma baita jogada do Serna, tudo mais, um toque de letra do Bidon lá no ataque, que fez uma partida horrorosa, mas vocês viram que quando o Serna puxa os dois zagueiros pro lado esquerdo e ele toca pro John Kennedy, não tinha uma viva alma para marcar o jogador do Fluminense sozinho. Gabriel Paulista, Gabriel Paulista! Isso é o quê, gente? Por menos você pegou o Neymar, desculpa. Isso é o quê? Quando a defesa tem que correr atrás do ataque adversário, é um problema. Cadê o Pituzinho, seleção, que o Ronaldo falou? Aí era pra ele estar lá, não é? Mas na verdade, assim, eu comecei dizendo que eu tendo a ser benevolente com o Dorival, porque realmente, do ano passado pra cá, cara, ele suportou muita coisa. Ele suportou um transfer ban, ele revelou jogadores e ele ganhou. Ele ganhou títulos. Então, ele pediu para não venderem o André, que fez o único gol do Corinthians ontem. Isso até inviabilizou um pouco ele lá dentro, mas enfim, em questão de bastidores. Não, ele pediu para não vender e depois não colocou o cara para jogar. Fez rodízio com o moleque de 19 anos. Não, mas ele tava jogando, fez o gol. Esse menino, o único rodízio que esse menino gosta é de pizza. É de pizza, é de carne, é rodízio. Esse menino tá com fome, ele tá com vontade. 19 anos! Ô, Renato, a questão é que, com exceção do Palmeiras, nenhum treinador é permitido no Brasil enfrentar uma turbulência. Ninguém permite ao treinador enfrentar uma instabilidade. No primeiro momento, o Inter não permitiu o Pessolano, por incrível que pareça, e é uma coisa exemplo, que até eu até agora não acredito. É um bom exemplo, daqui a pouco já teria sido mandado embora e olha aí, recuperou o time com 2 vitórias, tal, tem um empate ontem, mas enfim, você não permite o treinador fazer isso. E o Dorival, eu acho que ele deveria ter um crédito pelo que ele já fez. A crítica pontual deve ser feita? Sim, uma saída... Se o Flamengo demitiu o Dorival com uma Copa do Brasil e uma Libertadores nas costas, que dirá o Corinthians se por um acaso não vencer? E a próxima vítima geralmente é mais tranquila, né? É o Inter, é isso. Mas se não ganhar do Inter, em casa... Aí eu vou ficar feliz e o Ronaldo triste. Essa é a consequência. Renato, essa pressão que a gente põe sobre o treinador, mas não é a gente, não ganhar... Claro que é a gente. Não é a gente. Não, mas a torcida tá colocando pressão, a direção, todo mundo. Mas se a gente alimentar mas não é alimentar, doutor, eu não posso cegar o espectador do que tá acontecendo, o torcedor, do que tá acontecendo lá dentro. O cara que ganhou 2 títulos, pegou o Corinthians numa fase terrível, que o São Paulo queria, ele vai, por conta de uma má fase do time, que tem uma série de circunstâncias,
especialmente a saída do Yuri Alberto quando machucou, o Depay não tá jogando, o time fica desfalcado. Então tem que dar paciência pro cara. Então o senhor quer um pano pra passar esse rodo aí? O senhor quer o rodo pra passar o pano? O senhor escolhe. É a hora do Dorival ter que mudar o vestiário. Precisa mudar o vestiário. Faz assim, manda ele embora e traz um que você nem sabe quem é, que nunca viu nada, e vamos fazer o Corinthians jogar. Questionar o trabalho, questionar resultado, questionar a fase, ok. Só que me desculpa, questionar assim, colocar no papel assim, uma possível demissão do Dorival é um absurdo completo. Mas é o que está acontecendo. Por quê? Não, tá acontecendo. Você perde a cabeça do Roger com nem 5 jogos. Você quer comparar as duas situações? Se o Roger tivesse ganhado um título ano passado, o título esse ano não estaria fazendo isso. Não é assim, o Dorival ganhou uma Copa do Brasil com o Corinthians desacreditado. Corinthians com transfer ban ano passado. Dorival ganhou um campeonato contra o Flamengo agora começo do ano também, a Supercopa do Brasil. Jogando e agora, bem, nossa, por conta de 8 jogos sem vitória. Tem que arrumar, concordo totalmente. Mas vai derrubar o cara, comecinho de temporada. E começar pelo amor de Deus. novo. Vai trazer quem? A expulsão do Carrascal na Supercopa do Brasil ajudou e muito, não é? No contexto, ontem o Corinthians teve o contraveneno. Porque a expulsão do Alan, que é um lance bizarro. Gente, eu não sei, eu fiz assim em casa. Mas eu olhei depois um pouquinho, né? Porque eu sou profissional, afinal de contas. Mas o cara já era pra ter sido expulso por uma agressão no Lúcio. E o juiz deu amarelo pra lá e pra cá. Que banana esse juiz, hein? Leite de pedra. Não. Tirou. Todo não, senhor. Tá tirando sim. Você mesmo elogiou na temporada passada, falou que o Corinthians tinha um bom time. Tem. Então mas esse time não joga. Esse time é bom. Esse time não tá tirando leite de pedra. Esse time não joga. O time é bom. Esse time não joga. Não joga porque ele não escala. Porque tá machucado. Agora o Ronaldo tem razão. Moleque de 19 anos tem que ser poupado, vocês estão de sacanagem. Porque tá machucado. Para, cara. Eu falei pro Ronaldo, ele me mandou pra aquele lugar, assim, vai pro sem cerimônia nenhuma. Você falou, não. Cara, o Corinthians sofre hoje, na minha opinião, de um negócio que o São Paulo sofreu em 24. Por exemplo, quando ganhou a Copa do Brasil, todo mundo falou, nossa, agora o São Paulo, campeão de presidente tudo. Reeleito, presidente que poderia ter sido vítima do impeachment. E aí começou a achar que, nossa, agora é o São Paulo, bate de frente com os clubes lá que ganham pontos corridos, Flamengo, Palmeiras. Não é assim, cara, não é assim. O Corinthians ano passado no Brasileiro, a gente lembra, até o finalzinho ali sofreu um pouquinho. Sofreu, passou por momentos turbulentos. Cara, tem que acalmar esse seu coraçãozinho aí. Tá muito se nervoso. vocês pensarem só em Brasileirão, vai começar a Libertadores, Sul-Americana, já tem Copa do Brasil. Bora lá, fiel. A cobrança vai ser alta em cima desse elenco, né, cara? 8 jogos sem ganhar já, não tem nem como a gente argumentar, né? Não tem como, é por causa disso, é por causa de reforço, é por causa que o Hugo Souza... Não tem o porquê. São 8 jogos sem ganhar, irmão. O time do tamanho do Corinthians não pode, velho. Não dá, né? Por isso que vai ser cobrança, por isso que vai ser, né, lá, as torcidas organizadas lá dentro do CT. E com muita razão, né? E com muita razão. O time não joga, uma tiriça dentro de campo, né? 2 gols aí de um contra-ataque, né? De erros bizarros dentro de campo. Os 2 gols na correria, né? A mesma assistência, né? A mesma característica da jogada, deu espaço. Cara, é lamentável, velho. É lamentável. E aí a gente fica aqui com cara de trouxa, né? Com cara de besta. Né? Não tem muito o que falar, velho. É mudar dentro de campo. Vai acusar quem? Vai derrubar o Dorival agora? Vai trazer quem? Né? Eu acho que derrubando o Dorival hoje vai tumultuar muito mais, mano. Vai tumultuar muito mais. Vai trazer quem, velho? O Vojvoda... Mano, entre o Vojvoda e o Diniz, eu vou falar pra você, viu? Eu vou ser até criticado aqui entre um e outro. Não tô falando que eu quero. Mas entre um e outro aqui, eu prefiro muito mais o Diniz. O Vojvoda não é a cara do Corinthians, mano. O Vojvoda, pessoal, ele é tipo o Silvinho. Lembra do Silvinho, tá ligado? Ele não dá, velho. Ele é igual ao Dorival, assim. O Corinthians precisa de um cara, velho, pra chegar ao rei, tá ligado? Pra soltar a bota, mano. Soltar a bota. E aí ontem eu tava assistindo o Café do Setorista, ele falou que as informações lá, que parece que o Dorival perdeu o elenco. Bem característico, né? 8 jogos sem ganhar, tem algum probleminha, né? Alguma coisinha não tá certo, né? 8 jogos, mano, sem ganhar. Não dá. Não dá. E aí ele foi até perguntado isso na coletiva. E aí, Dorival, já aconteceu isso aí alguma vez com você na sua carreira? Ele falou, não, cara. Primeira vez que acontece comigo, então tem alguma coisa errada, né? Então é isso, pessoal, né? Saindo mais informações do Timão, eu trago, não sei nem o que pedir pra vocês comentarem aí, mas deixe sua indignação aí nos comentários, apesar dos pesares, se você puder e quiser,